Israel é quem precisa pedir desculpas para a humanidade e não o Brasil desculpas para Israel. Você concorda com essa frase? Se quiser entender este tema e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, só para contextualizar, relembrar, no dia 18 de fevereiro, domingo, o presidente Lula, no final de uma viagem que fazia à África, foi perguntado por um jornalista o que achava sobre a guerra entre Israel e Hamas. E aí Lula disse o seguinte, abre aspas para ele: "Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento da história. Aliás, existiu quando o líder alemão, na Segunda Guerra Mundial, resolveu matar os judeus." Pronto. Foi o Lula fechar a boca que a polêmica estava instalada. Jornais no mundo todo repercutiram essa fala. Políticos, dentro do Brasil principalmente, também se manifestaram. E muita gente, como era esperado, saiu em defesa dele e outros tantos o criticou, afirmando que a comparação que ele fez não tinha o mínimo de cabimento. O governo de Israel, logicamente, prontamente reagiu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou a fala do presidente brasileiro como grave e vergonhosa, inclusive classificando ele como, o Lula no caso, como persona non grata em Israel, afirmando que isso seria mantido, esse posicionamento, enquanto ele não pedisse desculpas. E aí, a nível mundial, é importante deixar claro, não houve nenhum líder, nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro que tenha exigido que Lula se retratasse ou que tenha pedido para que ele pedisse desculpas. Apenas Benjamin Netanyahu tomou essa postura. Teve líder global que afirmou que discordava do Lula, mas nenhum outro, além do primeiro-ministro de Israel, exigiu que ele pedisse desculpas. Inclusive, alguns dias depois, já aqui no Brasil, na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, esteve no nosso país o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e ele se reuniu com Lula lá em Brasília. E aí ele afirmou que discorda fortemente do que Lula disse sobre Israel. Porém, diz que os dois países estão unidos por cessar fogo em Gaza. Olha o que disse literalmente Antony Blinken. Podemos ter discordâncias sobre um aspecto de uma questão e ainda continuar o trabalho vital que estamos fazendo juntos. Então, em palavras simples, o que ele disse foi mais ou menos assim: não, eu não concordo com o que o Lula disse, mas isso não é motivo para que eu chame a atenção do Brasil ou para que nós coloquemos em xeque as relações do nosso país, Estados Unidos, com o Brasil. Foi mais ou menos isso. Ou seja, o problema foi criado por você, Lula, você que resolva. Maravilha? Compreendeu a ideia? E aqui internamente, dentro da política brasileira, muitos membros aí, representantes do Legislativo brasileiro, Congresso, Senado, passaram a exigir de Lula um pedido de desculpas. E ele não pediu desculpas. Pelo contrário, ele voltou a reafirmar as críticas a Israel. Porém, agora, sem comparar com aquilo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Isso aqui de sexta-feira, dia 23. Lula volta a dizer que Israel pratica genotananã em Gaza. O presidente do Brasil falou pela primeira vez sobre a entrevista concedida na Etiópia, em que comparou a guerra em Gaza com o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Olha o que ele disse, na sexta-feira. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genotananã. São milhares de crianças mortas, milhares de desaparecidas e não está morrendo soldado. Aqui, no caso, soldado israelense. Está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é um genotananã, eu não sei o que é um genotananã. E aí, pessoal, trago alguns números aqui, tá? Desde que começou a guerra, são mais de 30 mil mortos, sendo que desse total, mais ou menos 1.200 são israelenses, que foram mortos lá no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, e o restante, algo perto de 30 mil, são de palestinos mortos. Estima-se que desses cerca de 30 mil, metade sejam crianças. Lembrando que esse número de aproximadamente 30 mil são números divulgados pelo próprio Hamas. E aí muita gente contesta, né? Falando que esse número pode não ser tão verídico, como tem gente também que contesta as argumentações que vêm do lado israelense. O fato é que Lula não pediu desculpas.
E aí no sábado, dia 24 de fevereiro, esse moço aí, ó, sabe quem é? Esse é Celso Amorim, é o nosso ex-ministro de Relações Exteriores, lá nos 2 primeiros mandatos do Lula, e atualmente ele ocupa a posição de assessor especial do presidente brasileiro em assuntos ligados às relações exteriores. No sábado, dia 24, ele concedeu uma entrevista ao importante jornal brasileiro, e aí ele teria afirmado algo mais ou menos assim, ó: se Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, espera desculpas de Lula, vai continuar esperando, disse Celso Amorim. Ex-chanceler e conselheiro de Lula se diz pessimista com o diálogo com Israel, enquanto não houver o quê? O fim da guerra lá em Gaza. Abre aspas para o que ele disse. Nós não temos nada por que nos desculpar. Quem tem que se desculpar é o Estado de Israel, perante a humanidade, perante o mundo, pelas barbaridades que acontecem. Acontece, no caso aqui, lá na faixa de Gaza. Isso foi o que ele disse. E eu quero saber o que vocês pensam disso. Israel tem que pedir desculpas para a humanidade pelo que vem, ou pela forma como vem agindo no combate ao Hamas lá na faixa de Gaza, em razão do excesso de mortes? Ou isso é uma loucura? Isso, na sua opinião, seria talvez uma inversão de valores? E o Brasil precisa sim, no caso especificamente o presidente Lula, pedir desculpas à infeliz comparação que fez com Israel e aquilo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Eu quero que você escreva aí para mim. E uma outra coisa importante de ressaltar é que já está se tornando uma espécie de tradição lá em Israel. Aos sábados, centenas de pessoas têm saído às ruas para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu. Essas pessoas saem pedindo, entre outras coisas, a renúncia do primeiro-ministro. Muitos acreditam que ele tem conduzido a guerra de uma forma errática. Pedem também o cessar-fogo e a libertação dos reféns israelenses que continuam sob poder do Hamas. Estima-se ainda cerca de 100 pessoas que continuam sequestradas lá na faixa de Gaza sob o poder do Hamas. Aqui nas manifestações você nota imagens, fotografias, certamente de pessoas que estão ainda sequestradas. Olha só essa manchete do domingo, dia 25. Líder da oposição em Israel acusa polícia de reprimir com violência esses protestos. Manifestantes se reuniram em Tel Aviv pedindo a demissão de Benjamin Netanyahu. Lembrando que Benjamin Netanyahu enfrenta uma grande impopularidade em Israel. Por isso muitos afirmam, inclusive, que ele tem se aproveitado da fala do presidente brasileiro para tentar, de alguma forma, ganhar tempo ou utilizar isso em proveito próprio no combate ao Hamas. Beleza, gente? Compreenderam a ideia desse vídeo? Espero que você tenha gostado, mais uma vez. Se sim, deixe aí o like. Caso contrário, escreva aí sua crítica, vamos conversar. E não deixe, se puder e quiser, de apoiar o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição desse vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!